Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Este é o canal Reino em Pauta com vocês todas as manhãs. Queridos, que Deus te abençoe. Muito grato pela sua vida, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus likes em nosso canal. Obrigado a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não faz parte desse trabalho, desse ministério, se inscreve em nosso canal, nos ajude. Vamos divulgar a palavra de Deus e falar o Evangelho do Reino em toda a terra habitada. Obrigado por tudo, gente. Queridos, nós estamos falando sobre vivendo uma nova dimensão de vida. Essa é uma série maravilhosa. Por isso eu quero pedir que você pegue desde a primeira mensagem, vai até o fim. Deus vai fazer algo tremendo e glorioso na sua vida. O texto que estamos baseando é Romanos capítulo 8. Amados, a revelação que Paulo teve em toda a história do seu ministério era estupenda. Glória a Deus por Paulo, né? Paulo ganhou a revelação neotestamentária de Deus. Paulo recebeu toda a revelação de Deus. E a Bíblia diz que ele foi fiel à visão. Paulo diz, eu não posso ser infiel à visão que Deus me deu. E glória a Deus pela visão de Paulo, porque essa visão tem muito a nos revelar. E aqui nos livros de Romanos capítulo 8, irmãos, ele está falando sobre uma nova dimensão de vida, sobre a vida no Espírito, e eu já falei muito sobre isso, e agora eu quero ler o versículo 3, que diz assim, versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meu Deus, olha aqui, que louco isso, irmãos. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos entender? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida. Então, Cristo Jesus tem uma lei, e essa lei, ela é de Espírito e vida. Como é que eu vou entender isso, irmãos? Aleluia! Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então vamos à cruz. Eu já disse isso. Deus veio, encarnou em Jesus, o seu Filho, que é o homem. Então Deus entrou dentro do homem, certo? Através, amados irmãos, da fecundação espiritual que aconteceu lá com Maria. E agora Deus está dentro de Maria. Deus em Jesus. E agora Jesus faz o seu ministério. Chega o tempo dele se doar e se entregar e acontece a cruz. Deus, através de Jesus, revela a cruz. E a cruz faz, então, uma obra, irmãos, poderosa e completa. Agora, amados, nós temos a porta aberta. Nós temos a libertação total. Deixa eu te falar, a cruz nos liberta totalmente. Esse negócio de dizer assim, eu aceitei Jesus, mas não fui liberto, eu não consigo entender. Se você invocou o Senhor e foi verdade, foi realidade, você foi liberto. Se você diz que invocou o Senhor e que serve o Senhor e não foi liberto, então você não aconteceu. Tá? Uma vez que a vida assume, a morte tem que ir embora. Não tem como a vida e a morte viver junto. Uma coisa, outra coisa. Tá certo? Então, a luz e as trevas não conseguem viver no mesmo lugar. Se tem luz, não tem trevas. Se tem trevas, não tem luz. Aí você faz uma pergunta para mim, mas então como que a pessoa, pastor, ela é uma pessoa dúbia? Uma pessoa que, né? Claro, dentro do homem existe uma tricotomia. Você sabe o que é tricotomia? É o homem dividido em 3 partes. Vamos lá, distintamente separadas essas partes hoje. Após o pecado adâmico, essas 3 partes ficou distintas. Antes do pecado de Adão, amados, a alma e o espírito estavam juntas, ligadas. O que aconteceu? Quando o pecado entrou, separou a alma e o espírito. Criou-se um novo governo dentro do homem. Até então, o homem vivia em santidade absoluta. E a Bíblia diz que eles viviam nu e não se conheciam. Quer dizer, não havia reconhecimento que estavam nu, por quê? Porque eles eram inocentes. Tá?
Então, eles eram libertos, amados irmãos, do pecado. Não tinha pecado. Não era maravilhoso? Deus fez para ser assim. Porém, o pecado entrou. Deus permitiu. Estava no plano, no propósito, na linha imaginária e criadora de Deus. E agora, o que acontece então? Há essa separação. Então, amados irmãos, a tricotomia agora ficou completa. Espírito, alma e corpo. Deus habita onde? No espírito. Mas tem a casinha da alma, que eu falei na outra reflexão passada. A alma, ela precisa ser tratada. Certo? E o corpo? O corpo é apenas a expressão. Porque o corpo, irmãos, ele expressa o que está dentro. Se você está triste, o corpo expressa tristeza no seu rosto. Se você está alegre, radiante, o corpo expressa alegria e tudo que você tem de bonito, de bom dentro de você. Não é? Agora, o corpo é expressão. Faz um pensamento profético comigo. Quem é a igreja? A igreja, Paulo diz em Efésios, que é o corpo de Cristo. Então, o que a igreja, amados irmãos, expressa? Expressa Cristo. Porque ela tem Cristo dentro. Vai expressar o quê? A igreja vai expressar Cristo. Por isso que a igreja, né, ela é separada. Malaquias, na sua profecia, ele falou que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio. Há uma diferença. A diferença é luz e trevas. A diferença é Deus, né? É a presença de Deus. A presença de Deus faz a diferença. Então, essa nova dimensão de vida, a qual estou pregando nessa série, irmãos, está na realidade da vida governante de Deus em nosso ser. Agora, irmãos, essa possibilidade, ela não está apenas direcionada a um grupo seleto de pessoas. Tito, quando escreveu sua carta tão pequena, ele disse que a salvação foi liberada a todos os homens. Há uma liberação divina, irmãos, em relação à salvação para todos os homens. É claro que uma grande parte não vai querer, não vai aceitar e não vai aceitar mesmo. Mas glória a Deus, que eu e você aceitamos, que eu e você entendemos. E o Senhor nos chamou, nos separou, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então agora, amado, com essa fé, com essa crença, você agora pode viver então, irmãos, essa nova dimensão de vida. Porque a cruz entrou, irmãos, e expulsou as trevas de dentro de você. A cruz colocou você no prumo. A cruz colocou você na linha. Ainda que eu e você, irmãos, caiamos e falhamos todos os dias. Porque eu disse que existe um governo humano e uma obra da carne. Mas graças ao Senhor, que o mais forte está dentro. Que é o quê? Que é Deus. Que é a presença de Deus. Então é por isso que Paulo usa a palavra nenhuma condenação há. Não há condenação. Se você crê assim, não há. Por isso, irmãos, se alguém está sofrendo no seu interior, eu digo para você, você precisa ganhar a realidade de quem é Deus na sua vida. Não quer dizer que você vai parar de sofrer. Mas o sofrimento terá o selo da vida de Deus. Como eu preguei ontem, lá com os meus queridos irmãos em Itapeva, pastor Rony, né? Deus abençoe, grande abraço. Nós falamos sobre um desconforto que eu tenho falado aqui no canal muitas vezes, né? O desconforto, o confronto, o desconforto, irmãos, que nós passamos, que não é anormal. É normal você viver um desconforto nessa terra, porque você está na terra, e a terra ela é caótica, ela é caída. Então como é que eu vou estar num lugar que não é meu, num lugar que não é minha terra natal, não é aqui que eu vou viver, irmãos, eu vou viver confortável? Não, o meu conforto é Cristo. Cristo habita em mim. Paulo diz, eu desejo sair daqui e ir embora para minha terra natal, eu preciso, né? Eu almejo estar com Ele. Essa é a realidade que nós precisamos entender e ganhar, irmãos. Então a lei do Espírito de vida, lei do Espírito maiúsculo de vida, Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Havia uma morte, irmãos, já sobre a humanidade. Essa morte estava posta, era uma carga, né, sobre a humanidade. A morte, ela veio ali pelo pecado. O pecado de Adão gerou a morte. Tá? E só que tem uma coisa, o Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Você consegue entender que você está liberto do pecado e da morte? Mas os crentes continuam insistindo e dizendo, mas eu continuo pecando. Eu não vou dizer que não. Só que o mais forte está dentro de nós.
Porque o sangue de Jesus Cristo, revelado no Evangelho de João, diz lá, ele nos purifica de todo o pecado. Isso não quer dizer que você está liberado para pecar, não. Mas isso quer dizer que você precisa entender a eficácia do sangue. E eu costumo dizer que o sangue, ele não escorreu uma vez. O sangue continua escorrendo. O sangue não morreu. O sangue é vivo. O sangue é a vida. Ele continua vivo, porque a vida de Deus continua libertando a vida do homem. A vida de Deus continua salvando o homem. A vida de Deus continua curando o homem. A vida de Deus continua restaurando o homem. Esta é a realidade da palavra. Então eu e você podemos, irmãos, imaginar e viver essa realidade nesse momento. Talvez você esteja sofrendo com uma situação, e talvez você esteja cansado e dizendo, não aguento mais. Deus está te chamando a viver essa nova dimensão de vida. Deus está te chamando, te convidando a viver a nova dimensão de vida. Essa é a oportunidade. Essa palavra é rema para o teu coração e para o meu. Abra o teu coração, entenda e sinta Deus liberando sobre você. Ore comigo, grande Deus, Pai Celestial. Muito obrigado por essa manhã, por esse dia em que muitos irmãos estão ligados ao canal, ligados, ó Deus, à lista de transmissão que nós fazemos. Obrigado, Senhor, por todos os meus irmãos neste momento. Sustenta cada um de forma gloriosa, Senhor, não só coletivo, mas no particular. Supre cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até amanhã. Fica comigo porque nós prosseguimos aí com a nossa série Vivendo uma Nova Dimensão.